E ela, Carol, a nossa presbítera, será a preletora dessa noite. Ela vai trazer uma palavra dos céus. Eu sei que nós seremos extremamente edificadas, Carol, com a sua palavra. E é uma honra para mim caminhar junto com você, servir ao teu lado. Para mim é uma honra, uma honra. Eu te admiro bastante, Carol. Eu recebo muito através de você. Estou olhando você, ali o Senhor está me ministrando. Então, que honra para mim é caminhar ao teu lado, receber você. E é isso, eu sei que o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações, vai vivificar os espíritos e vai trazer aquilo que só Ele pode fazer, a glória dele se manifestar através de sua vida. Amém? Glória a Deus. O que falar, né? Depois de tudo isso que a nossa amada pastora Nirla falou. E me perdi totalmente. São muitas emoções. Mas eu me alegro, como eu disse para ela, né, quando ela me convidou, que eu me sentia feliz pela sua confiança, né, de me dar a oportunidade de trazer essa palavra para as minhas irmãs. E também me sentia muito honrada, né, porque eu sei o peso, a responsabilidade, né? Então, eu te agradeço pela confiança e vamos lá, né? Enquanto eu me ajeito aqui, você olha para a pessoa que está do seu lado, dá uma boa noite, diz: que alegria, linda! Te ver aqui, estarmos juntas. Vamos ver se eu vou acertar, né? Tudo é do marido. Mas ele disse assim: eu já vou deixar tudo pronto. Eu digo: muito obrigada. Achei. Vamos orar, minhas irmãs. Que privilégio estar com vocês aqui, mulheres lindas, que eu amo, que caminho há tantos anos com algumas, outras vi chegar. E é uma alegria poder estarmos nesse dia especial, porque nenhum culto é igual ao outro. Deus preparou essa noite para nós. E nós estamos aqui porque há uma porção especial para essa noite. E o Senhor, Ele vai estar conosco nessa noite e vai derramar algo que Ele preparou para cada uma de nós nessa noite. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és santo, Senhor, porque Tu és poderoso. Tu és o nosso Deus. Essa casa, Senhor, está cheia da Tua glória. Nós já fomos tocadas aqui pela Tua presença, Senhor. Como é maravilhoso poder Te adorar. Como é maravilhoso, Senhor, estar nesse lugar onde o Teu Espírito age com liberdade. Onde o Senhor nos toca, onde o Senhor quebra cadeias, onde o Senhor transforma as nossas histórias, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por essa casa de portas abertas, pela nossa família espiritual, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nosso coração se enche de gratidão, Senhor. Nós nos sentimos honradas, ó Deus, pelo privilégio de Te servir, de estarmos aqui, Senhor, reunidas no Teu nome, para buscar a Tua face, para buscar a Tua palavra, Senhor. Por isso, nessa hora, Senhor, vem tomar o nosso coração, tomar a nossa mente, Senhor, e fazer tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite, Senhor. Que não haja empecilhos, Senhor, nos céus nem na terra, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor irá fazer no nosso meio nessa noite. Que nessa hora o Senhor dê ordem aos Teus anjos, Senhor, anjos ministradores, anjos guerreiros, anjos adoradores, que eles estejam passeando aqui neste lugar nessa hora, Senhor. Trazendo uma atmosfera de céu, Senhor, sobre as nossas cabeças, ó Deus, em nome de Jesus. Toma o nosso coração, toma o nosso entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, toma a minha boca, Senhor, toma todo o meu ser, ó Deus. Eu me alegro, Senhor, mas sei também, Senhor, da grande responsabilidade, ó Deus, não tem como, Senhor, chegar aqui diante do Teu altar e não tremer, Senhor.
diante da tua presença, Senhor. Não tem como, Senhor, a gente não lembrar, ó Deus, dos nossos pais na fé. Não tem como, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, nos capacita para essa hora, Senhor. Nos reveste, Senhor, com Teu Espírito Santo. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, as minhas fraquezas, Senhor. Aquilo que eu deixei a desejar, todas as minhas limitações. Eu te peço que o Teu sangue me cubra agora, Senhor. E que o Teu Espírito tome a minha boca, Senhor, e me capacite, Senhor. Porque, Senhor, não importa, Senhor, a minha história, Senhor. Nessa hora, o que importa é aquilo que o Senhor irá fazer. Que só o Teu nome, Senhor, seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida da pastora Nirla, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela vida dela, pelo seu sim, Senhor. Nós, como a Tua igreja, nessa hora, nós Te pedimos que o Senhor esteja enviando todas as provisões, Senhor, tudo aquilo que ela precisa, Senhor, para cumprir o Seu chamado de nos pastorear nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós honramos a vida dela, Senhor, e nós nos alegramos, ó Deus, por essa noite na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Já faz um tempo, né? Já fazem alguns dias que a pastora me falou que eu ia trazer essa palavra e naquela mesma semana, não sei se nos dias seguintes, assim, o Senhor não me deixou dormir, me deu a palavra toda. E eu disse assim, Deus, mas eu sou da velha guarda, né? Eu disse, eu quero os sinais, a confirmação, né? Só esse negócio de perder o sono, não, eu quero. E o Senhor, através de várias pessoas, inclusive o pastor Elcio, né, no domingo falou sobre a história de Davi. Alguns capítulos depois vai ser a história que a gente vai falar hoje. A gente vai chegar lá. Fica aí que vai dar tudo certo. O tema da palavra de hoje é sabedoria para promover a paz. Amém? Hoje em dia, nós mulheres somos bombardeadas por muitas opiniões de todos os lados, né? Depois da popularização da internet nos anos 2000, são informações ilimitadas que ficam à distância de um clique e até mesmo na palma das nossas mãos, nos nossos celulares. Então, com isso tem se multiplicado também o número de formadores de opiniões, muitas opiniões, né? E quando eu falo assim sobre a popularização da internet nos anos 2000, a gente se sente até, né, meio titia, né? Porque eu vi, né? E antigamente a gente usava, né? Até a pastora Nila falou sobre o Facebook. Eu também tenho os álbuns lá, todos restritos, mas tem umas fotos cavernosas, viu? Então, acho que todo mundo tem, né? Quem tem mais de 30 aí deve ter. E hoje em dia, né, a gente vê assim, até a forma de usar a internet é muito diferente do que há 30 anos atrás, né? Também 30 anos atrás eu não usava internet, né? Do que há 25 anos atrás. E a gente vê assim tantas informações ao nosso dispor. E nos últimos anos, as redes sociais, né, uma ampliação dessa popularização da internet, se torna muito fácil o acesso a diversos tipos de conteúdo. E muitas mulheres acabam sendo influenciadas em seus comportamentos, decisões, por pessoas que muitas vezes nem as conhecem pessoalmente, que nem são conhecidas por ela. A história, a vida de quem fala, de quem ouve, tantas vezes nem é considerada. O que importa é o conteúdo, é o hype, é se todo mundo está fazendo aquilo. Então, muitas vezes a gente ouve comportamentos, histórias nas redes sociais que muitas vezes a gente nem para refletir quem é que está falando, onde tudo isso se iniciou. E muitas vezes a gente quer repetir, quer fazer aquilo só porque todo mundo está fazendo. E quando a gente ouve tantas vozes diferentes dizendo aquilo que nós devemos fazer,
qual caminho a gente deve tomar, quais as decisões a gente deve tomar. Então, começam a surgir as dúvidas muitas vezes. E agora? O que é que eu vou fazer? Então, mais do que nunca, é preciso a gente ter sabedoria para conduzir as nossas vidas, a nossa casa. E você, mulher, tem um papel fundamental nessa condução. Ao que e a quem você tem dado a atenção dos seus ouvidos? Essa é a pergunta que eu te faço nessa noite. A palavra do Senhor lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo 33, diz o seguinte: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Esse capítulo 1 de Provérbios, ele é uma apresentação da sabedoria. E é como se a própria sabedoria estivesse falando: se você me der ouvidos, você vai andar segura, tranquila e sem o temor do mal. A sabedoria, ela te dá confiança diante dos desafios. Ela te dá paz, mesmo você enfrentando as suas guerras. Se os teus ouvidos estiverem atentos à voz da sabedoria, você não ficará confusa, mas será capacitada para cumprir a missão que o Senhor te entregou como mulher. Amém? O texto inicial que a gente vai ler, que de onde se desenrolou toda essa palavra, é aquele que vocês receberam com tanto carinho, preparado pelas nossas irmãs, né? Um docinho de chocolate. E está aí na sua mão. Provérbios 14, versículo 1. Essa palavra aqui é tão conhecida, mas que o Senhor deseja nos trazer à memória nessa noite. Diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Esse verso, ele traz a menção, um papel designado para a mulher: construir, edificar, estabelecer a sua casa. E a gente pode ver, né, nessa passagem a utilização de um verbo que muitas vezes não é uma figura tão feminina, construir uma casa. Quando a gente tenta fazer essa figura na nossa mente, a gente geralmente vê essa função, é bem masculina, né? Construir a casa. Mas uma casa, ela não é só feita pelo seu exterior. A casa, ela acontece realmente, ela se torna um lar quando as pessoas estão dentro dela, quando nós nos relacionamos, quando no início muitas vezes é só um casal, depois vão chegando filhos e filhas, então aquilo ali se torna uma casa sendo construída. E esse é o seu papel, que a palavra de Deus nos designou como mulheres. E para construir é necessário se gastar, planejar, gastar tempo, recursos. São os elementos necessários para a execução dessa missão. Seus filhos, seu marido, eles precisam que você se disponha nessa posição de edificadora do lar, da casa. E você pode até pensar: mas Carol, eu não tenho filhos, não sou casada, não sei se é a sua posição hoje, né? Você pode pensar assim: eu mesmo não tenho nenhuma casa para chamar de minha. Mas você tem a sua história, os seus projetos, a sua chamada. E hoje essa pode ser a sua casa. O papel que o Senhor colocou convoca você a se posicionar. E não apenas ser levada de um lado para o outro, como quem não sabe para onde vai. Você foi chamada para edificar. Amém? Então, muitas vezes, a gente pensa que a mulher tem um papel acessório. Porque muitas vezes há essa cultura, essa ideia. Mas não. Você tem um papel estabelecido por Deus.
E é fundamental que você esteja posicionada na posição que Ele te colocou, para que a sua casa possa ser construída e edificada. E quando a gente fala sobre edificar uma casa, é necessário se construir sobre os fundamentos corretos. Amém? A palavra de Deus, lá em Mateus 7, dos versos 24 ao 27, você pode abrir a sua Bíblia. Enquanto eu tomo a água. Diz assim, Mateus 7, a partir do verso 24. Obrigada. Mas todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Então aqui a gente vê a figura de duas casas. E todas essas casas, elas passaram por tempestades, por ventos fortes, que abalaram, balançaram aquela casa. Então a gente vê que as dificuldades, elas são inerentes à vida. Todo mundo, de uma certa forma, mesmo que não seja a mesma dificuldade, nem no mesmo grau, nem no mesmo momento da história, mas todo mundo vai passar por dificuldade. E o que é que faz a casa permanecer de pé, mesmo passando por essas dificuldades? Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, a palavra de Deus, ela é o fundamento necessário para que nós possamos construir de maneira sólida. Pois através da palavra de Deus, a nossa casa suporta as adversidades e permanece de pé. Amém? Então, voltando lá para o Provérbios, que a gente leu, que está aí no seu papelzinho, no seu colo ou na sua bolsa. Ele traz a figura de duas mulheres. Ele fala de uma mulher sábia e de outra insensata. E o que é que as diferencia? O que é que faz diferença entre elas? Através do que elas geram a partir do seu relacionamento com a sua casa. A mulher sábia, a primeira citada, ela edifica, ela constrói. Já a insensata, ela derruba, ela destrói. Ambas são mulheres, mas aqui nesse texto, a gente vê que elas são figuras totalmente opostas. E isso acontece pelo fato delas carregarem algo que as distingue, que é a sabedoria. E aqui a gente vai começar falando primeiramente o que não é a sabedoria. Pois muitos acham que a sabedoria é um conceito abstrato. Acreditam que ser uma pessoa sábia é apenas ser uma pessoa que tem muito conhecimento. Mas quantas pessoas se mostram cheias de conhecimento, mas em suas vidas não há um reflexo daquilo que elas dizem saber? Pelo contrário, o que suas vidas refletem é desgoverno, é inconstância. E essa não é a verdadeira sabedoria. A sabedoria, ela não é palavras bonitas, mas a sabedoria, ela é visualizada a partir daquilo que ela constrói, daquilo que ela gera. E aqui eu abro um parêntese.
Não há nada de errado de você buscar conhecimento, se capacitar, se habilitar. Pois o conhecimento ele pode ser um instrumento de Deus para que você se torne uma referência naquilo que você faz. Durante muito tempo, houve uma crença social que dizia que os cristãos eram pessoas que eram intelectualmente inferiores. E principalmente crentes pentecostais, antigamente, né, eram associados com pessoas que não eram inteligentes, muito inteligentes. Mas isso é uma coisa que está sendo superada, glória a Deus, porque o Senhor tem levantado nesse tempo uma geração que ocupa lugares de influência, inclusive além das 4 paredes da igreja, amém? Então, nós devemos buscar, sim, o conhecimento, nos capacitar. É muito bom, porque isso nos dá possibilidade de sermos usadas pelo Senhor. Mas a busca incessante pelo conhecimento, sem o governo do Espírito Santo, tem um grande potencial de se tornar apenas vaidade. Então, a verdadeira sabedoria, ela produz a edificação, a construção. A sabedoria, ela é o conhecimento que se aplica, que gera fruto. Se não tiver fruto, é apenas blá, blá, blá. Podem até ser palavras bonitas. Mas se o conhecimento não for evidente na sua vida, nas suas obras, essa não é a verdadeira sabedoria. Muitas vezes nós somos cativados por uma retórica bonita, mas a sabedoria não está nisso. E por isso que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente dispõe a atenção dos nossos ouvidos. Porque nós não podemos ser cativados apenas por palavras bonitas, por pessoas que parecem dominar um saber. E isso é muito comum hoje, é muito fácil através da internet e das redes sociais. Mas quem está falando aquilo que está sendo falado? A vida dela é um reflexo daquilo que ela está denunciando, ensinando, pregando? Então, a verdadeira sabedoria, ela se evidencia através dos frutos, da construção, da edificação. Amém? E, em segundo lugar, muitos acham que a sabedoria é algo que faz parte da essência da pessoa, do seu temperamento, que já se nasce com ela. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que a sabedoria, ela pode e deve ser adquirida. Amém? O livro de Provérbios, nós vamos citar, ler vários provérbios hoje. E esse livro, ele é uma coletânea de sabedoria. E ele foi escrito principalmente por Salomão, filho de Davi, seu sucessor no trono de Israel. Né? Salomão, que nós vemos aqui como foi, a pastora Nirla falou, no momento das ofertas. Como foi, né, que Davi preparou toda aquela estrutura para que Salomão, seu filho, quando reinasse, pudesse construir o templo, que era o sonho de Davi. Era aquilo que ele desejava. E o livro de Provérbios, ele foi escrito por Salomão, pelo rei Salomão. E Salomão, ele foi o segundo maior escritor de livros no Antigo Testamento, ficando atrás apenas de Moisés. Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu. E isso aconteceu porque no início do seu reinado, o Senhor lhe apareceu e lhe deu a oportunidade dele pedir o que ele quisesse. E ele não pediu longevidade, não pediu riquezas, ele pediu sabedoria. Ele disse: Senhor, eu preciso de discernimento para governar o teu povo. E isso agradou o coração de Deus. E o Senhor se alegrou do pedido de Salomão e deu muito mais além do que ele pediu. Além da sabedoria, o Senhor lhe deu riquezas, lhe deu longevidade. E Salomão, ele se tornou o homem mais sábio dessa terra.
Essa história, ela está registrada em 1 Reis, no capítulo 3. Eu não vou ler, mas é só para trazer para vocês um pano de fundo de como surgiu esse livro de Provérbios. Provérbios é conhecido pela sua sabedoria, né? Muitas vezes, quando a gente está passando por situações difíceis, a gente diz assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então, a gente se lembra de ler o livro de Provérbios. É um livro muito fácil de ser lido. Ele tem 31 capítulos. E muitas vezes a gente diz assim, se você está começando, você pode ler um capítulo por dia do mês, porque ele tem justamente a quantidade de dias de um mês. Então, é muito legal. Se você quer obter sabedoria, quer obter daquilo que o Senhor quer te entregar, para te capacitar para exercer o teu papel como mulher, fica a dica, né, de você ler o livro de Provérbios, que é um livro maravilhoso. E hoje, nessa noite, a gente vai ler alguns textos desse livro. E o primeiro, além desse que nós já lemos, está em Provérbios, capítulo 4, versículo 5, até o verso 9. Abra sua Bíblia. Pode deixar ela aberta. Provérbios 4, versículo 5, diz assim: adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Amém? Até aí. E nesse verso a gente tem a expressão adquira a sabedoria. Assim a gente vê que a sabedoria ela pode e deve ser obtida, alcançada, assim como Salomão pediu ao Senhor e ele também alcançou a sabedoria. E esse provérbio avança dizendo, com tudo que você possui. Por isso, a gente entende que deve haver uma busca, que deve haver um esforço para conquistá-la, né? A sabedoria, você não vai adquirir ela caminhando na rua de bobeira e ela vai cair assim no seu colo, não. Você precisa se esforçar em conquistá-la. E você precisa desejar a sabedoria, porque ela é preciosa. A sabedoria, quando a gente lembra da história de Salomão, é uma história de um rei que fala sobre reino. E a sabedoria é uma característica da nobreza, porque ela é um elemento nobre. E você, como filha do rei, o Senhor ele quer te habilitar com sabedoria para viver nesse mundo mau, para que você possa ter entendimento e não ser levada pelas ciladas do inimigo. E a sabedoria, ela é mais preciosa do que as joias. Provérbios 3, do versículo 15 ao 18, diz assim: a sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo o que você possa desejar não se compara a ela. Em sua mão direita, ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Amém? Ela é preciosa e você precisa desejá-la. Ela te presenteia com longevidade, com riqueza e com honra. Ela te conduz por um caminho de vida, de paz e de alegria. Então, você pode pensar, mas Carol, por que eu preciso de sabedoria? Para que eu preciso ter sabedoria? Então, como a gente já falou, nos dias de hoje, onde tantas vozes nos alcançam e muitas vezes nos confundem, nós precisamos ter sabedoria para fazer as escolhas certas.
Porque a sabedoria é isso, não é apenas você ter um conhecimento sobre uma situação, mas é você saber discernir diante das suas guerras, diante daquilo que você tem passado, como você deve se posicionar, o que você deve fazer, o que você deve falar. A sabedoria, ela vai te capacitar para esse momento. E em algumas passagens de Provérbios, a gente encontra uma personificação da sabedoria, como se ela fosse uma pessoa a quem são atribuídos sentimentos e atitudes. Como nessa passagem que nós acabamos de ler, que diz que de suas mãos ela oferece. Então a gente consegue ver a figura de uma pessoa. E pulando, saindo de Provérbios e indo lá para Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 11, os versículos 1 e 2 diz o seguinte: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? E nesse capítulo, Isaías está descrevendo sobre a profecia do rei messiânico, profetizando sobre Jesus Cristo. E nessa profecia ele traz a figura da plenitude do Espírito Santo, que vai repousar sobre o Messias, que vai repousar sobre Jesus, futuramente, de onde ele estava falando, né? Que ele ainda Isaías, ele profetizou muito antes de Jesus nascer. Então, ele já profetizou o reino messiânico e ele profetizou que sobre ele repousaria a plenitude do Espírito Santo. E aqui a gente vê mais uma personificação da sabedoria, pois ele fala o espírito de sabedoria. Então aqui a gente vê que a sabedoria, ela faz parte, ela é um caráter do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é uma pessoa. E por isso, o Espírito Santo, ele nos ensina e nos capacita. E ele pode ser derramado sobre toda a carne. Ele pode ser derramado sobre você, filha amada do Senhor. Então, você que é a filha do Rei dos Reis, está à sua disposição o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de sabedoria. E se você buscar, e se você pedir, ele pode ser derramado sobre a sua vida. O Espírito de sabedoria. Aleluia. A sabedoria que vem do alto é uma capacitação do Espírito de Deus. E é diferente da sabedoria deste mundo. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 19, diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E nesse verso a gente pode ver que não podemos conduzir a nossa vida com Deus trazendo a esperteza, a sabedoria desse mundo. Isso é uma loucura, a palavra de Deus fala. A gente não consegue enganar o Senhor. A gente não pode querer no nosso relacionamento com Deus trazer a sabedoria do mundo. Porque essa palavra que fala, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Essa palavra astúcia, ele traz a ideia de artimanha, de manipulação. E muitas mulheres têm caído nesse engano. Pensam que ser sábias é poder manipular, dizer como vai ser uma situação. Mas a sabedoria não tem nada a ver com isso. Não adianta você esconder situações, informações do seu marido, do seu líder. Deus te vê. E se você acha que você é sábia nesse mau sentido,
Você precisa parar de se enganar. Você precisa deixar de lado a sabedoria desse mundo para receber a sabedoria de Deus. Os seus ouvidos, eles estão ouvindo que vozes? Vozes de que mulheres? O que elas têm contado para você sobre a sabedoria desse mundo? Tem ensinado a você a agir com esperteza diante das situações? Tem ensinado você a mentir para o seu marido? Porque muitas vezes a gente segue pessoas, mulheres na internet, e muitas vezes a gente diz assim: ah, mas eu estou seguindo ela só porque eu quero ver como é o treino dela na academia. Ah, mas eu estou seguindo ela porque ela fez uma receita fitness. Então, muitas vezes a gente para dar atenção dos nossos ouvidos para pessoas que não têm o temor do Senhor. E as nossas mentes acabam recebendo coisas que não têm a ver com a sabedoria do alto, mas com a sabedoria desse mundo. E para que você receba a sabedoria do alto, você precisa se desfazer da sabedoria desse mundo. Você precisa se despir de toda a manipulação, de todo o engano. Só assim a sua mente será transformada e você vai receber a sabedoria do alto. Então não tem você, mulher, querer ser uma mulher sábia, querer edificar a sua casa, se você está dando ouvidos à sabedoria desse mundo. Porque a sabedoria desse mundo diante de Deus é loucura. É loucura. Se você quer ser uma mulher sábia aos olhos do Senhor, você precisa da sabedoria do alto, da sabedoria que vem de Deus, da sabedoria que vem do alto. Aleluia. Tiago capítulo 3. Meu Deus, como a hora passa rápido, né? Tiago capítulo 3, versículo 13 diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? A sabedoria que não vem do alto, ela vem do inferno. Ela é egoísta. Ela só se preocupa consigo mesma, com seu nome. Ela quer se dar bem a todo custo. Mas a sabedoria que vem do alto é pura. Ela é santificada. Ela deseja se afastar de tudo aquilo que nos afasta do nosso relacionamento com Deus. Ela é frutífera. Ela traz glória a Deus. Ela te habilita para ser uma promotora da paz. A sabedoria que vem do alto, ela te capacita para promover a paz. Talvez você pense, não é fácil para mim, Carol, ser uma mulher sábia. Você está falando isso porque você é casada com um homem de Deus, aí fica fácil para você. Mas você não sabe o chefe que eu tenho, as provocações que ele me faz. Você não sabe como é o meu marido. E hoje a gente vai mergulhar na história de uma mulher que ela não tinha uma vida de facilidades. Ela viveu uma situação ameaçadora.
Ela tinha ao seu lado um marido insensato. Mas ela agiu com tamanha sabedoria que promoveu a paz num cenário que apontava para a morte e a destruição. Essa mulher se chama Abigail. E a sua história está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Você pode abrir aí a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 25. A gente vai ler alguns versículos dessa passagem, mas eu quero trazer um pano de fundo dessa história. Davi, ele havia sido ungido pelo profeta Samuel como futuro rei de Israel. Mas ele ainda não reinava sobre Israel. A gente está voltando uns capítulos antes da história, né, de Davi e de Salomão. E logo no início, quando o Senhor separou Davi para reinar sobre Israel, ele foi ungido pelo profeta Samuel. Havia uma unção sobre ele, mas entre a unção e a constituição, sempre há um processo que vai te dar autoridade para cumprir o seu chamado. Então, Davi, ele ainda não era rei de Israel, mas tinha a unção que marcava a vida dele, de que ele seria o rei sobre Israel. E aí, Davi matou o gigante Golias, o cuidador de ovelhas, que foi achado lá atrás das malhadas, estava sendo constituído como um guerreiro. Depois disso, ele se tornou alvo da ira invejosa de Saul, que passou a tentar matá-lo. No capítulo 22 de 1 Samuel, a gente vê Davi escondido na caverna de Adulão, como o pastor Elcio pregou no domingo passado. Saia da caverna, né? E Davi foi o primeiro exemplo citado. Ele estava lá no capítulo 22 de 1 Samuel, escondido na caverna de Adulão. E ali naquele lugar, naquela caverna, homens cheios de limitações, através de homens cheios de limitações, Davi formou os seus primeiros guerreiros valentes. No capítulo 24 de 1 Samuel, Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele não fez porque sabia que Saul havia sido ungido do Senhor. E chegando no capítulo 25 de 1 Reis, onde nós vamos encontrar a história fascinante dessa mulher chamada Abigail, uma mulher sábia. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo. E no primeiro versículo do capítulo 25, na sua Bíblia aí, tem o título A Morte de Samuel. Deve ter, né? Na minha tem. A Morte de Samuel. Eu não vou ler esse versículo, que ele só fala sobre a morte do profeta Samuel. Mas antes de a gente entrar nessa história de Abigail, a gente vê o relato da morte de Samuel. Então, esse período que passa a história de Abigail é um período de transição profética. O profeta Samuel havia morrido. E tempos de transição são tempos desafiadores. Nesse momento, é necessário que as mulheres se posicionem para agirem guiadas pela sabedoria do alto e não pelas suas emoções. Porque quando as emoções governam, nós ficamos propensas e desesperadamente corruptos. Quem poderá entendê-lo? Jeremias 17, 9. Então, é necessário que entreguemos nosso coração ao governo do Espírito Santo de Deus. Peça para Ele te encher de sabedoria do alto, porque essa sabedoria te capacita a promover a paz em tempos desafiadores. Amém? E em 1 Samuel,
25, versículos 2 e 3, aí começa a história de Abigail. Diz assim, estou só começando. Vou correr. Havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo. Ele era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Caleb. Então, aqui, só até aqui nesse momento. Aqui a gente tem a história, o início da história de Abigail. A Bíblia diz que ela é uma mulher inteligente e bonita. Mas ela era casada com um homem que, apesar de ser rico, era grosseiro e mau. Então, aqui a gente tem um cenário difícil para essa mulher. Mas esse cenário difícil não foi capaz de ofuscar a sua identidade. Muitas vezes a gente acha que mulheres sábias só são aquelas que têm uma vida boa, uma vida maravilhosa, não tem dificuldades, mas não é. Essa mulher aqui, ela estava num cenário totalmente complicado, complexo. Mas mesmo assim, esse cenário foi a oportunidade dela demonstrar a sabedoria que ela tinha. E nos versos seguintes, dos versos 4 a 9, eu não vou ler, mas conta que Davi estava no deserto e soube que Nabal tosqueava suas ovelhas. E essa era uma ocasião festiva, que poderia sugerir uma certa facilidade em obter uma retribuição de um homem rico, pois em ocasião anterior, os rapazes de Davi protegeram os pastores e os rebanhos de Nabal. Mas não foi isso que aconteceu. Vejamos a resposta desse homem aos servos de Davi. Versículos 10 e 11 diz assim: E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a minha carne dos meus animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Essa foi a resposta de Nabal. Nabal, ele desdenhou de Davi. Ele se achou tão poderoso que tratou com afronta um homem com um exército de 400 valentes. O retrato da insensatez. A ingratidão de Nabal despertou em Davi o desejo de se vingar, não sei nem dizer essa palavra, se vingar imediatamente. E ele saiu com 400 homens com a intenção de destruir Nabal e a sua casa. Quando Davi soube da resposta, aquilo ali despertou a ira dele, que como diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então foi isso aí que rolou. Davi disse, como é que é? Vou lá agora. Pegou 400 valentes e foi em direção a Nabal destruir tudo que ele tinha. Nos versículos 14 ao 17 diz o seguinte: Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite. Todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Até aí. Então veja que situação difícil
Nabal, ele era um homem insensato. Ele não ouvia as outras pessoas. Foi isso que o servo disse a Abigail. Não só a esposa, mas seus funcionários, as pessoas que conviviam com ele, sabiam, conheciam quem ele era. Então, a linha que desenhava a ação de Abigail era muito delicada. O que ela faria? Pois seu marido era autoridade sobre ela. Ela foi extremamente ágil e assertiva. Ela não feriu princípios. Ela não foi amargurada. Nem simplesmente quis livrar-se a si mesma, jogando a culpa nos outros. Abigail, provavelmente ela deve ter ouvido opiniões maldosas sobre Davi, como se ele quisesse tomar o lugar de Saul. Talvez opiniões como essa levaram o seu marido a agir dessa forma insensata contra Davi. Mas Abigail não se deixou levar pelas conversas do corredor. Ela conhecia a unção que estava sobre Davi. E ela teve o discernimento necessário sobre o seu destino, para que pudesse se posicionar de maneira sábia. Ela sabia com quem poderia tratar sobre a insensatez do seu marido, que era uma autoridade sobre ele. Então, ela não reuniu os funcionários e disse: vocês estão vendo esse homem louco que eu sou casada? O que ele fez? Essa resposta dele, não. Ela foi uma mulher extremamente sábia numa situação muito difícil. Ela foi ágil, e isso só pode ser a sabedoria do alto. A sabedoria desse mundo não contempla uma situação como essa. Então, no versículo 18, diz o seguinte: Abigail pegou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre os jumentos. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 14, diz assim: o presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Então, se tem alguém bravo com você, brinquinho, assim, né? Amiga. Né? Então, faça como a Abigail. Ela se preparou para esse momento. Ela não agiu no calor das emoções do momento. Ela se preparou. Ela disse: espera aí, a situação é difícil. Eu vou chegar lá diante do ungido do Senhor. Eu preciso me preparar. Então, ela preparou todo esse presente aqui para apresentar diante de Davi nesse encontro. E ela foi ao encontro de Davi. Nos versículos 23 em diante, diz assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, essa sua serva, não vi os rapazes com que o Senhor mandou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu Senhor. Que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu Senhor. E segue o texto, eu não vou ler. Ela pede perdão, né? E eu quero só rapidamente destacar alguns pontos sobre a sabedoria de Abigail.
O primeiro ponto é que ela foi humilde. Havia uma atitude insensata que partiu da sua casa. Então, se há algo a ser corrigido, não deve haver arrogância. E, rapidamente, eu quero falar alguns pontos sobre a humildade. Porque a humildade não tem a ver com personalidade, nem com características de temperamento. Muitas vezes a gente acha, fulano é humilde porque fala com todo mundo, é amiga de todo mundo. Mas isso aí é uma característica pessoal. A humildade verdadeira, ela tem a ver com a obediência. Ela fala sobre abrir mão dos seus projetos pessoais e da busca da glória do seu próprio nome, para dar glória ao Senhor, ao nome do Senhor. É abrir mão dos seus projetos para viver os propósitos de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto. E o nosso maior exemplo de sabedoria é Jesus. Está lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 a 8, eu não vou ler. Mas você pode ler na sua casa, que fala que ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, ele foi humilde não porque ele nasceu numa manjedoura. Muitas pessoas acham que isso é o ápice da humildade do nosso Senhor Jesus, mas a humildade de Jesus, ela é tão sublime porque ela chegou ao ponto máximo. Ela obedeceu sem restrições. E essa é a verdadeira humildade. A humildade está no seu desprendimento em obedecer ao Senhor e aquilo que Ele lhe pede. Não adianta você ser amiga de todo mundo e na primeira oportunidade que você tem, você está fazendo aquilo que sabe que te afasta do Senhor, que te afasta dos propósitos de Deus. Então, se você quer ser uma mulher sábia, saiba que uma mulher sábia é uma mulher humilde. E ela é humilde com a verdadeira humildade, a humildade que vem dos céus. Aquela que não se prende às coisas desse mundo, mas que está disposta a obedecer sem restrições. O segundo ponto, rapidamente, que eu quero destacar, é que Abigail, ela foi intercessora. Ela colocou sobre si a culpa que não era propriamente dela, mas que precisava ser confessada para que pudesse encontrar um caminho de restauração para a sua casa. Então, a intercessão, ela muda decretos espirituais. Ela rasga escritos de dívidas. Ela clama a cobertura do sangue de Jesus sobre você e a sua casa. E não há causa perdida onde a sua intercessão não possa alcançar. Então, que você seja levantada como Abigail nesse tempo, para interceder pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. O terceiro ponto que nós podemos destacar sobre Abigail é que ela foi verdadeira. Ela não encobriu o pecado, ela não chegou lá e disse assim, olha Davi, foi um engano seu, ele não quis dizer isso, não. Ela confessou diante do ungido do Senhor. Ela não manipulou a situação, mas ela se envergonhou pela insensatez do seu marido. Não há sabedoria do alto sem verdade, pois a sabedoria que vem do Espírito Santo, ela é pura, ela é santificada. Muitas mulheres no mundo se acham sábias porque conseguem manipular as situações, conseguem manipular as histórias diante do marido, do chefe, das autoridades. Mas essa não é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, ela é verdadeira, ela é transparente, ela confessa aquilo que precisa ser confessado. E... Estou pulando, viu? Outro ponto que nós podemos destacar é que ela honrou Davi como autoridade. Ela honrou a unção que ele carregava. Ela teve uma visão espiritual de Davi. É provável que
pessoas daquela época pudessem tecer comentários maldosos sobre Davi. Ela pode ter ouvido: olha, esse Davi aí quer tomar o lugar de Saul. Mas ela discerniu que Davi era uma autoridade espiritual. E ela disse a Davi, depois vocês leem aí a continuação da história: você, Davi, luta as batalhas do Senhor. Ela sabia que o que Davi enfrentava não era para a glória do nome dele, mas era para que os propósitos do Senhor se cumprissem na vida dele e do seu povo. E para terminar, eu vou ler só esses 3 versículos, para terminar a história, né? Só um minutinho, viu? Versículo 32 diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que mandou hoje você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você falou e atendi o seu pedido. A sabedoria de Abigail aplacou a ira de Davi. Ele reconheceu que ela havia sido enviada pelo Senhor para impedi-lo de pecar. Pois a sabedoria que vem do alto, ela te protege. Ela te livra de tudo aquilo que pode afastar a tua comunhão com o Senhor. A pessoa insensata, ela se torna vulnerável. As pessoas más, as situações adversas, os lugares hostis, tudo isso pode arruiná-la. Pois a pessoa insensata é como uma pessoa sem proteção. Mas Davi disse a Abigail: volte em paz para sua casa. Ele a abençoou com paz. A recompensa da sabedoria é a paz. Os planos de guerra se tornam em bênçãos de paz. Muitas mulheres têm vivido situações de guerra, de destruição em suas casas, em suas carreiras, em seus ministérios, pois têm semeado atitudes de insensatez. Para que você seja capacitada para aplacar as batalhas que se levantam contra você e a sua casa, você precisa ser cheia de sabedoria que vem do alto. Assim você será recompensada com paz por todos os lados. E para terminar, eu não vou ler, mas o que aconteceu? A Abigail voltou para casa, voltou para Nabal, e quando ela chegou lá, ele estava fazendo uma festa, estava doidão, estava bêbado. E ela disse: então eu vou esperar amanhã para falar com ele. E quando amanheceu, ela contou tudo o que aconteceu. E ele teve um troço. Depois vocês leem a Bíblia. Ele adoeceu e depois de 10 dias ele morreu. E sabe o que aconteceu com Abigail? Ela casou com Davi. Davi se tornou marido de Abigail. Ele mandou chamá-la. Deixa eu ver aqui. Peraí que agora eu me perdi. Davi mandou um recado para Abigail, dizendo que desejava tomá-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor.
Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento. E ela, acompanhada pelas 5 moças que as serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Abigail, ela não tentou enganar o seu marido, nem o desonrou. Mas no momento oportuno, ela contou tudo o que tinha acontecido a Nabal. Ela não quis colocá-lo contra a parede, nem dar lição de moral no seu marido. Ela simplesmente testemunhou do livramento que o Senhor operou através da sua sabedoria. A sabedoria do alto, ela não busca a justiça própria, mas ela confia na justiça de Deus. Por isso, Abigail tornou-se esposa de Davi. Provérbios 4:8, para terminar. Diz assim: valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. A sabedoria que vem do alto, ela te conduz por um caminho de honra. Amém? E eu quero orar por vocês. A palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se, porém, alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Amém? Então você pode dizer, você pode ter chegado aqui e dizer: Carol, eu tenho colhido os frutos da minha insensatez, tenho visto destruição na minha história, tenho visto situações destruídas no meu casamento, na minha profissão, mas o Senhor, Ele deseja te ungir com o espírito de sabedoria. E para isso você precisa se despir da sabedoria desse mundo, para receber da sabedoria que vem do alto. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Primeiramente, nessa noite, eu quero dar uma oportunidade para você que veio aqui a primeira vez, ou que tem vindo algumas vezes, mas que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você pode pensar e dizer: Carol, achei tão lindo o que você falou, mas tudo isso está tão distante da minha vida. Eu tenho colhido frutos da minha insensatez, tenho visto destruição na minha história, na minha casa. E eu não sei por onde começar. Não sei como ser uma mulher sábia, isso tudo parece tão distante de mim. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite. E Ele deseja restaurar a tua história. E o primeiro passo que você precisa dar nesse caminho de restauração é entregar a sua vida a Jesus. Então, se você está aqui pela primeira vez hoje, alguma amiga te chamou, e você ainda não entregou a sua história aos cuidados de Jesus, ou você já um dia serviu ao Senhor, estava na igreja, mas por diversos motivos você acabou deixando de lado os caminhos do Senhor. Ele deseja te dar uma oportunidade nessa noite. Se você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante as suas mãos aí no seu lugar. Todas estão de olhos fechados, todas estão orando por você, para que você tenha o desprendimento de confessar Jesus diante de Deus e das pessoas. A palavra do Senhor diz: aquele que confessar Jesus diante dos homens, o Senhor confessará diante do Pai que está nos céus. Se você levantou a sua mão, ou mesmo que você não tenha levantado, mas você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite, repita comigo essa oração. Senhor Jesus,
nessa noite, eu te entrego toda a minha vida. Eu declaro que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E que nunca mais o meu nome saia de lá. Eu te entrego os meus sonhos, os meus projetos, a minha casa, a minha família. Que é deste dia em diante eu possa receber de ti toda a sabedoria que vem do alto sobre a minha vida, para que a minha história seja redimida e restaurada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, nós nos alegramos por você. E nós queremos te pedir que você deixe o seu nome e o seu contato com as meninas do Boas-Vindas. Elas vão estar ali na porta, aguardando você. Você deixa o seu nome, o número do seu celular, que a gente, como igreja, vai entrar em contato contigo, vai te convidar para uma célula. A gente vai caminhar junto, para que a gente possa crescer em comunhão como família, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar nessa hora em arrependimento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, como mulher na tua casa, como as mulheres dessa igreja, Senhor. E eu quero me arrepender, Senhor, diante da tua presença por toda a nossa insensatez, Senhor. Me arrepender, Senhor, por toda a falta de sabedoria, Senhor. Por todas as vezes que agimos, Senhor, de forma insensata, Senhor. E que destruímos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Senhor. Diante da tua presença, Senhor, nós confessamos, Senhor, e nos arrependemos, Senhor, de toda a nossa falta de sabedoria, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que damos os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir pessoas que não têm o temor do Senhor, para sermos influenciadas, ó Deus, por pessoas que andam distante dos teus caminhos, Senhor. Nos perdoa, Senhor, vem nos lavar, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós desonramos, Senhor, os nossos maridos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, como mulheres, Senhor, por nós, ó Deus. Perdoa-nos, Jesus, perdoa-nos por todas as vezes que nós desonramos o Teu nome, a Tua casa, Senhor, por todas as vezes que nós falamos mal da igreja do Senhor nas redes sociais, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que falamos mal, Senhor, das autoridades da Tua casa nas redes sociais, Senhor, nos perdoa, Jesus. Perdoa-nos como mulheres, Senhor, por toda insensatez que saiu dos nossos lábios, Senhor. Toca-nos, Jesus, com as brasas vivas do Teu altar, Senhor. Toca-nos, Senhor, toca a nossa boca, Senhor. Transforma a nossa mente, Senhor, para que nós sejamos levantadas nesse tempo como mulheres sábias, Senhor, diante da Tua presença. Se você, minha irmã, deseja receber a sabedoria que vem do alto, se coloque em pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto você adora o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te visitar aí no teu lugar. Você nessa hora está se despindo de toda a sabedoria desse mundo. Tudo aquilo que você aprendeu com histórias passadas, até mesmo de pessoas da sua família que, por não terem o temor do Senhor, acabaram te influenciando com princípios que são longe da palavra de Deus. Nessa hora o Espírito Santo está te despindo de toda a sabedoria desse mundo. E Ele vai te ungir com o Espírito de sabedoria
para que você seja uma mulher como Abigail, que foi usada em tempos de decretos de morte, mas ela foi usada com tamanha sabedoria que aqueles decretos se transformaram em recompensas, em bênçãos de paz. Paz por todos os lados. Paz por todos os lados. Oreche karamanayarasoi andarabarachei cantarabaraiarabarás. Espírito Santo de Deus, nós te chamamos nessa hora. Nós declaramos que não queremos ser governadas pela sabedoria desse mundo, que nós rejeitamos tudo aquilo que nos afasta de ti, que nós rejeitamos, Senhor, toda a insensatez desse mundo, rejeitamos, Senhor. Queremos ser mulheres edificadoras, mulheres edificadoras. Oreche karabaraçoi andaramanayarabarás. Espírito Santo do vivo Deus, vem agora nessa hora e toca-nos. Toca-nos com toda a sabedoria que vem do alto. Enche-nos, enche-nos nessa hora. Orebarachakarabaraiaçoi andaramanayaracharabarás. Nós te desejamos, vem nos transformar. Faz uma nova história. Oremarayarabaracharamanás. Tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Santo e santo, és incomparável. Abre os nossos olhos e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Cante! Eu vou construir minha vida em ti, tua. E eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir edificadas no Senhor. E eu vou confiar somente em ti, não vou ser santo e santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração e faz mudar o mundo. Ah, Jesus. Senhor, coloca em nossos corações o temor a ti, Jesus.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos o desprezam. Os loucos os desprezam. Senhor, nós não queremos ser loucas. Nós não queremos te desprezar, Jesus. A sabedoria é tu, Jesus. A sabedoria é tu, Jesus. E nós não queremos, Senhor, nos perdoa. Ah, Senhor, nós queremos a ti. Nós queremos a sabedoria do céu. Nós queremos a ti, Senhor. Tema o Senhor. Tema o Senhor. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada por esta palavra. Ah, Carol, o Senhor tinha falado comigo. Você pediu um sinal, Carol, quando você falou. Eu disse, Senhor, eu pensei que era eu que ia falar para as tuas filhas, porque o Senhor falou para mim. Fala da minha sabedoria. O Senhor me falou, eu pensei que era eu. Eu fiz, tá bom, no próximo culto, mas era para você essa palavra. Oh, xererela bala xerará. Oh, xerarara bala xerarara bala xerarara bala xerará. Xerarara bala xerarara bala xerará. A minha sabedoria está sobre ti. Xerarara bala xerará. A minha sabedoria. Bênção e honra e glória, sabedoria e força. Oh, aleluia. Oh, e aqui estamos, as mulheres que hoje foram libertas. Aleluia! Batam palmas para Ele! Batam palmas para Ele! Aleluia! 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 Oh, obrigada, Senhor. Ah, obrigada, Pai, obrigada. Oh, nós vamos orar para encerrarmos. Mas antes de ir embora, olha, eu quero foto de todo mundo. Eu pedi para as meninas, dei trabalho para elas. Faz um mural, eu quero registrar. Gente, é registro, é memorial. A foto que eu olhei de 2012, quando eu vi a foto, eu digo, nossa, quanta história. Então registre essa noite. Essa noite o Senhor nos deu uma chave poderosa. Então tira a foto lá no mural. Não abre a porta não, só depois que mostrar que tirou a foto. Aí pode ir embora. Amém? Vamos registrar essa noite. Vamos levar esse registro conosco. Amém? Vamos orar para encerrar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, a honra e ao sempre. Amém. Amém. Que o Senhor os acompanhe. Vocês tenham um final de semana maravilhoso. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Que a glória dele resplandeça sobre vocês. E que vocês saiam daqui sendo promotoras da paz, edificadoras com base na sabedoria dos céus. Amém? Nos vemos domingo. Um beijo. Tchau. E glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. E bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. E bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. E bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus.